conhece ainda, o meu nome é Paulo, é a primeira vez que eu apareço aqui no podcast Fallen Pepperoni, Isso aí. e eu acho que eu sou o único não músico que figurou por aqui até agora, né? E o É, Maicon, o João e até o Jader, que estava aí esses dias, são três grandes músicos, até onde eu sei, e alguns eu ouvi pessoalmente. sim. Então eu sou o único não músico, sou um reles bacharel aqui, um reles mortal no meio dessa função toda aí. Sem talento, É, mas, não, sem talentos. mas tem outros tipos de talento, né, cara? Não precisa ser só musical, mas eu sei que tu arranha aí um É, violãozinho, né? é. Eu acredito nessa coisa, toda pessoa tem lá um talento, né? E eu acho que ela deveria explorar isso. Ah, com certeza. Inclusive, isso daí é uma coisa que o Krishnamurti ele bate nessa tecla, né? Já que nós vamos falar dele nesse vídeo, Uhum, ele bate bastante nessa tecla da pessoa explorar aquele potencial pessoal dela, né? Dela realmente realizar aquilo que ela veio aqui para fazer, entendeu? Ele fala disso daí em determinados momentos, sim. Então, é só mas para deixar claro aqui, né? Como o Paulo falou, a gente vai hoje fazer um quadro diferente, né? Hoje a gente não tá com o João aqui, e eu tenho uma proposta depois que eu vou conversar com o Paulo. Agora ele me ligou aqui a luzinha, né? ah, sim, de fazer uma proposta de trabalhar com esses grandes pensadores, a gente falar sobre eles, mas trazer sempre alguém diferente, ou, né, até o mesmo Paulo que gosta dessa área aí, fazer um convite, estender o convite para a gente apresentar outros caras grandes, né, que tem por aí. E a ideia hoje dessas, vamos fazer tipo uma série, na verdade, né, um quadro novo, vamos dizer assim, que é falar sobre esses pensadores modernos, né, Paulo, vamos dizer assim, exatamente, exatamente. Uma boa ideia, né? uma ótima ideia. Então, falar desses caras que, mesmo que eles não sejam citados, o Krishnamurti é totalmente esquecido, né? É um cara obscuro, né? A gente sabe que Exatamente. aqui do canal, quem assiste ele, eu tenho certeza que 100% das pessoas não conhecem ele. Tenho certeza. É interessante que bem como tu disse ali, ele é um cara realmente obscuro, ele tem uma história obscura, principalmente do início da vida dele, do como ele veio a ser aquele pensador. E por mais que eu acredito que ele é mais famoso pela exposição pública dele mesmo, né? Que ele se tornou um palestrante, um escritor, do que pelo pensamento dele, que eu pessoalmente eu considero bastante complexo, assim, e radical. Uhum. Então, eu creio que seja isso aí acaba afastando um pouco a maioria das pessoas, né? Sim. Então, ele é mais conhecido por ter sido uma figura pública do que pelo que ele escreveu e pelo que ele disse realmente, que é É. uma pena, né? Que é uma pena. Então, Só para contextualizar aqui, eu acho que daí a gente entra no assunto de fato, né? Falando sobre o Jiddu Krishnamurti. Ele é o oitavo filho de 10, né, Paulo? Acho que é 10 ou 11, eu não tenho certeza, tá? E ele isso, é da Índia, né? Ele nasceu na Índia, isso, e na Índia tem uma cultura, por causa do Krishnamurti, do Krishna, né? Que o oitavo filho sempre vai levar o nome Krishnamurti, né? Então, isso. ele é o oitavo filho da família dele, né? Pode falar. Vale ressaltar que o nome dele é Jiddu Krishnamurti, mas Jiddu é o nome da família. Da família. Seria o sobrenome dele. Krishnamurti seria então o nome pessoal dele. Lá eles têm essa coisa ao contrário, né? Uhum, Então, na verdade. verdade, é o nome pessoal dele. E aí, o que acontece nessa trajetória? É importante te falar que como que ele veio à tona, né? Foi nos anos 1900, né? Foi bem antigo. Então, por isso que ele é um cara bem esquecido, que ele morreu perto de 1990, eu acho, né? 1980 e alguma coisa. Quase em 90, 1988, acho que ele morreu, um negócio assim, não me lembro direito. Mas ele morreu bem velhinho. Só que como que descobriram ele, né? Isso é interessante a gente ressaltar aqui. A gente conhece muito bem a sociedade teosófica, né? Tem. O que é essa sociedade teosófica? A gente não falou ainda no canal, a gente vai chegar a falar em qualquer momento ainda sobre a sociedade teosófica, mas só fazer uma abordagem Maravilha. rapidamente, que, né, Paulo, que o que que a sociedade teosófica fez? Lá pelos anos finais de 1900, a sociedade teosófica começou a explorar mais essa parte da Índia mesmo, né? Ah, essa parte da cultura da Índia. Então, o que eles fizeram? Um dos integrantes, né, o
Carl Leadbeater, né? Isso, Leadbeater. Isso. Que acabou. Ele era um médium, né? Ele era um cara estudioso e era um médium e acabou descobrindo o Jido, né? O Krishnamurti, nessas empreitadas de ficar procurando um novo guru, né? Vamos dizer assim, para a sociedade teosófica. Que era o cara, o guru para a sociedade. Não era para o mundo, era para a sociedade, para alavancar a sociedade teosófica. É bizarra a história, né, Paulo? É bem bizarra, Bastante, né? é inusitado, muito Exato. inusitado. Aí, o que que acontece? Dentro da sociedade teosófica tinha outra mulher, né? Que é a Blavatsky, né? Helena Blavatsky, que também era médium, mas era uma médium que ela que acabou meio que sendo a fundadora, né, Paulo? Vamos dizer assim, da sociedade teosófica de fato, né? Mas Sim, eles queriam alavancar tanto a sociedade teosófica que acabaram garimpando, ficaram garimpando, procurando nos templos, procurando nas sociedades de filosófica, nos grupos ocultistas, algum guru, né? E o Leadbeater acaba encontrando o Krishnamurti quando criança, né? E o Krishnamurti ele recebe um nome quando ele entra para a sociedade teosófica, foi adotado pela sociedade teosófica, literalmente, né? Ele foi adotado. ele foi apadrinhado. É, então ele recebe um novo nome que é Alcione, correto? É, Corretíssimo. né? Então, aí a gente começa com a história que é uma história meio obscura, que eu vou deixar o Paulo falar aí um pouco dele, que é o seguinte, ele entra na sociedade teosófica, tá? A gente começa a história daí, ele entra. Mas o que vem depois é bem inusitado. O que, bom, só para contextualizar um pouquinho mais, ele nasceu em 1895 e veio a falecer em 1986 na Ah, Califórnia, aos 90 anos. Ele nasceu numa cidade do interior da Índia, onde consta que havia lá uma espécie de como é que eu vou dizer, de uma representação dessa sociedade teosófica. O dito Leadbeater, que era um dos mestres da sociedade, teria achado o Krishnamurti em uma praia, dialogando com as pessoas. uhum, Então, é realmente bastante obscuro, porque não se sabe quando é que foi que ele despertou esse ímpeto de ser um pensador, um questionador, alguém disposto a dialogar com as pessoas sobre a mente humana, sobre os problemas da mente humana. E isso ele era um jovem, acredito com uns 12 anos, exato, alguma coisa assim. alguma coisa assim. É um negócio bem incrível. Então o Leadbeater entrou em contato nessa relação com ele e, como o Michael disse ali, acabou a sociedade teosófica apadrinhando ele, Uhum, levando ele para a Inglaterra para lá ser instruído e também educado nesses padrões da educação formal do Ocidente, digamos assim, né, na Inglaterra. Porque até então ele era literalmente, isso não é mentira, ele era um jovem pobre, maltrapilho e desnutrido. Tal uhum. a condição paupérrima da família dele. E que é a realidade da Índia naquela época e até hoje ainda, infelizmente, ainda existe isso daí, né, cara? Ainda Exatamente. existe isso daí. Então, já no seio da sociedade teosófica, uma das pensadoras proeminentes da sociedade, se não me engano, foi a Anne Besant, Exato. desconfiou que ele seria o tal instrutor do mundo, né? Uhum. Era um título, conforme a crença ou dogma, digamos assim, da sociedade teosófica, de um iluminado que viria, que reencarnaria aqui no planeta Terra para exercer essa função de ser um instrutor do mundo, alguém que iluminaria o mundo com um real conhecimento. Então, eles depositaram essas fichas, digamos assim, no Krishnamurti. E ele foi educado, foi preparado para isso durante um bom tempo, até que chegou um momento em que ele rompeu com isso, né? Que- Rompeu com a sociedade teosófica, ele sempre rejeitou esse título de Sim. instrutor do mundo, assim como ele viria a rejeitar todas as outras denominações, como guru, como um Uhum. filósofo, como um guia, como um professor ou qualquer coisa do tipo. E esse rompimento com a sociedade teosófica foi, de certa forma, conturbado, ele foi bastante criticado
por pensadores da sociedade, alguns dizendo que ele, na verdade, com a forma de pensamento dele, ele criaria uma baita confusão na humanidade, renegando os ensinamentos antigos, tradições, tudo que os mestres anteriores teriam dito. Então, se criou esse estigma em cima dele na época. E ele também era um cara radical, né? Cara Sim. de ideias radicais, e ele teria dito isso. Isso está registrado até em carta, uma carta que ele escreveu para uma pessoa que eu não vou lembrar qual. Ele teria dito que tudo que foi dito para ele durante o tempo dele na sociedade teosófica teria lhe entrado por um ouvido e saído pelo outro. Olha que radical. Esse era o Krishnamurti, ele realmente era Sim, uma pessoa com ideias radicais, né? exato. E É um cara com uma personalidade bastante forte. bastante Não era forte. qualquer um. O interessante dessa história toda é esse lado que o cara é adotado né, apadrinhado. Literalmente, ele ensinaram o inglês para ele poder, né, ah, dialogar com o mundo, né, por causa do inglês. Naquela época não era tão boa, até no primeiro livro dele, a Anne Besant relata isso, que, né, no livrinho Aos Pés do Mestre, tem 15 páginas ali, que eu aconselho a todo mundo a ler, né, que é o primeiro livro dele, ele não tinha um inglês tão bom, então ele era, ela ouvia e, né, e reescrevia o que ele passava, né. Que ele passava. Então, Exato. dá para ver ainda que naquele primeiro livro, se você comparar o primeiro livro e os livros do meio, você consegue ver assim que ele vai se desligando aos poucos daquela questão da sociedade teosófica. Mas em nenhum momento do primeiro ou último livro, ele deixa de falar dos ensinamentos de Jesus. Isso que é o mais, né? Exatamente. Ele, em nenhum momento, Exatamente. apesar dele ser totalmente radical, a gente vai contar mais coisas sobre ele, né? Mas que ele ser um cara que ele transmutou o pensamento dele, saindo da onde ele era, passando para dentro de uma sociedade extremamente dogmática, querendo ou não, a sociedade teosófica é uma das sociedades mais dogmáticas em questões de tradições, né, Paulo? A questão de Sim, meio sim. que acimentada em certas coisas, né? A gente sabe que eles criaram essa ideia teosófica, né, mano? Já vem do tel, né? Então, né, da raiz. Então, já título é dogmático, já parte daí, né? E quando ele rompe, que eu acho que isso é uma das partes mais interessantes da vida dele, quando ele rompe com eles, ele realmente, cara, ele entrou no ouvido e saiu no outro, porque ele em nenhuma pode ver, podem procurar no YouTube. Em todos os vídeos do YouTube, ele nunca vai falar da sociedade teosófica. Ele nunca falou. Ele não fala nada relacionado. É muito interessante. Pra quem conhece a história, você ouvir assim, da onde você veio, e você nunca fala nada. Ele nunca relaciona nada com a sociedade teosófica. Ele nunca traz esse Exatamente. negócio de pensar, da onde eu vim da Índia, e meus preceitos religiosos baseados no Buda. Não, não, em nenhum momento. Ele é totalmente ao contrário. Só que é tão profunda a dialética dele, a oratória dele, né? Que o Paulo vai falar um pouco agora, acredito, que você fica abismado, né? Da mudança, né? Só uma breve curiosidade ainda, antes de a gente entrar em outro assunto, do início da vida dele, da tenra idade dele. Conta-se que, talvez em torno dos 10 anos por aí, ele sofreu uma espécie de um colapso mental, digamos assim, onde ele relatava que ele sentia dores de cabeça extremas, e ninguém sabia o que era, né? Uhum, E ele dizia nos delírios dele, ele fala sobre um tal mestre, que ele enxergava um tal mestre. Aí não sou eu que estou dizendo, então um pouco foi ele que disse, são pessoas, conforme a biografia dele, pessoas próximas diziam que provavelmente seria Jesus Cristo. Aí eu já não sei, né? Só um parênteses, uma curiosidade. aham, E, inclusive, naquela época ele ficou literalmente louco. Há relatos que diz que ele andava pela rua uivando igual um cachorro. Veja só o inusitado disso. Ele ficou fora de si. E num determinado dia, isso ele mesmo conta que ele foi dormir e acordou dentro dessa outra coisa, digamos assim, com essa outra consciência, já com
sendo esse Krishnamurti aí que a gente veio a conhecer ao longo dos anos, isso ainda jovem, né? Aham. E então, falando agora sobre o pensamento dele, a obra dele, eu considero que exista uma ideia central em tudo que ele escreveu, que ele falou, que é, como ele mesmo diz, a revolução radical na consciência, né? Uhum. Por que disso daí? Bom, conforme ele mesmo dizia, o ser humano ele é bruto, o ser humano ele é violento, o ser humano ele é invejoso, o ser humano ele é acumulador. O... E então o ser humano construiu a sua sociedade em cima desses termos, né? Não poderia ser diferente. Então ele dizia que a sociedade evoluiu tecnologicamente, isso é um fato, né? A gente não Sim. pode negar que o pensamento nos trouxe até aqui, né? Se a gente está hoje aqui, por exemplo, pegar um exemplo bem, está em voga, estamos no meio de uma pandemia e temos uma vacina diversas para combater isso daí, né? Isso é o exemplo dessa evolução tecnológica. Sim. Porém, psicologicamente, o ser humano ainda continua o mesmo de sempre, tal como ele citou, invejoso, violento, bruto, Uhum. acumulador, competidor. E isso faz com que a sociedade apenas evolua tecnologicamente, mas não evolua psicologicamente. O resultado disso é o que o ser humano faz hoje em dia: guerras, divisão, preconceito, conflito de religiões e toda essa sorte de conturbações que nós vivemos, né? Se tu parar para pensar, é realmente um grande contrassenso, né? Nós somos tecnologicamente evoluídos, a humanidade está aqui agora até querendo colonizar Marte, mas o que mudou no psicológico do ser humano? O que mudou, né, cara? Não E mudou, era não. com base nessa falta de mudança, digamos assim, que Krishnamurti propunha isso, uma revolução radical na consciência. E para que isso acontecesse, ele pregava ideias realmente radicais, né? Como o abandonar das tradições, o abandonar das religiões, o abandonar do velho pensamento, de tudo que foi das filosofias, de tudo que já foi dito um dia, que é exatamente, segundo ele, era isso aí que estava nos mantendo desses mesmos resultados. Então, realmente é uma ideia radical, né? É Sim. uma ideia bastante radical, essa noção da revolução radical da consciência. Ao longo da obra dele, da evolução, digamos assim, entre aspas, carreira dele, ele abordou diversos temas que, se tu for ver, levam à mesma ideia, à mesma noção dessa revolução. Como, por exemplo, a questão do observador, que é bastante polêmica, assim, eu vejo que tem muita gente que se interessa sobre isso. O Aham. que é esse observador que o Krishnamurti fala? Isso dá um vídeo por si só, né? A questão do tempo psicológico, a eliminação do tempo psicológico, Aham. a questão da meditação, todos esses assuntos ele abordou, mas isso tudo leva a essa questão da revolução na consciência. Então, a verdade, se tu for para pensar, dá a entender que o Krishnamurti ele passou a vida toda falando de uma coisa só, né, cara? Exato. E poucos entenderam ao ponto que no fim da vida ele chegou a dizer que a vida dele foi uma grande perda de tempo. Eu considero que não. Eu Não. considero que não. Ele foi radical com ele mesmo ali, né, cara? É. Nesse, Eu, nessa po afirmação. eu posso. Tem dois pontos que tu falou que é bem interessante a gente adicionar, né? Que é o primeiro ali, que é o observador, tá? Tem um Sim. vídeo no YouTube dele que ele fala exatamente essa parte. Ele fala assim: se eu ficar sentado olhando uma formiga, acho que era uma formiga, alguma coisa assim. Eu observar a formiga, qual é o que ela está fazendo, né? O que que ela está, qual é o papel dela na sociedade? Aí ele fala, não, não era uma formiga, era um bicho subindo uma parede, um negócio assim. Enfim, a ideia é essa. Ele fala, aí as pessoas na plateia, ele tá dando uma palestra, que ele sempre fazia isso, ele fez a vida inteira isso. E as pessoas vão falar, não, 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 não responde, observa. A Hum. formiga tá subindo a parede, né? Vou falar da formiga, enfim. E ela tá levando uma folha.
Aí ela tá subindo a parede. Ele vai contando assim vagarosamente. As pessoas, elas não conseguem esperar com que ele conte a história, que o caminho seja ah, entendido. É isso que ele traz. É o caminho sendo entendido. Tu refletir por que que a formiga tá levando aquela folha para dentro da toca. As pessoas falam, não, para alimentar a população. Não, não. Espera ela chegar até lá. Vê o que ela tá fazendo no caminho. Qual o propósito dela. Não é só chegar lá e entregar. Tem todo um propósito. Ele começa a pensar aí, nessas coisas simples, assim. Coisas simples. Sim, A sim. observância. É observar as coisas acontecendo. Aí eu quero ligar outro fato, Paulo, que é bem importante, que ele fala ali pela década de 80, 70, que ele fala do yoga. O yoga. Que, enfim, Ah, sim, sim, sim. né? Ele fala assim, esse yoga que é praticado hoje tá totalmente errado. Yoga não é Sim. isso, ele fala. Não tem nada a ver com isso. Isso é uma coisa mainstream que criaram. Acho que é yoga fazer posições lá e ficar meditando no sol lá, isso numa pedra. Não é isso, Exatamente. né? Então, é essa parte Inclusive, radical dele, né? Que é interessante da. inclusive, ele dizia que essa meditação que tu senta em posição de lótus, aquilo ali não fazia sentido. Ele dizia que o único benefício que aquilo ali traz é que o sangue circula mais rápido no teu corpo. Ele disse isso daí. Então, desmistifica toda essa, vamos dizer, essa forma que, especialmente nós aqui no Ocidente, temos acerca da meditação e da própria yoga, né, cara? É, Ele desmistificava muito disso. mas isso tem um porquê dele falar isso. Isso é por causa da sociedade teosófica. Como a sociedade teosófica foi fundada com seus fundamentos da yoga, né, da prática Sim. do corpo, da respiração, de buscar esses pontos de elevação, ele, na verdade, ele tem meio que uma rixa na consciência dele com essas doutrinas filosóficas. Então, por isso que ele acaba falando. Não estou dizendo aqui, eu não estou dizendo, e também acho que ele também não falaria dessa maneira que ele é contra. Não, não. Ele só acha que a maneira como é pensada e praticada, qual o objetivo dela tá errado, né? É esse a grande Sim, sacada dele. sim, Não é que tá errado o que tu faz, é como o que tu dá sentido para aquilo. É isso que sim. ele é isso. O Krishnamurti ele é. O que você está fazendo tem sentido? No livro do Aos Pés do Mestre fala exatamente isso. O que você vai fazer? Faz bem para alguém? Vai fazer mal para alguém? Qual o objetivo daquilo? Aonde você vai chegar com aquilo? É sempre ele fala assim, tudo que você vai fazer, se você tem que pensar dessa maneira. Senão não tem sentido. Inclusive, ele tinha uma frase também bastante polêmica dele, um pensamento polêmico, que ele dizia que a pior coisa que podia acontecer era um tolo querendo ajudar os outros, né? Ah, Ele dizia isso exatamente. daí. Tem uma. E se tu for parar para pensar, tendo em vista o que a gente vê aqui das religiões, das formas de pensamento, se tu entrar no YouTube hoje, tu vai ver milhares de tipos de coaches de algum assunto, né? E todos propagando coisas ali que algumas fica óbvio que não são verdades, né? Sim, E às vezes com o intuito de ajudar as pessoas. Então, realmente, nisso aí ele está certo. Uma das piores coisas que pode acontecer é um tolo querendo ajudar, né? exatamente. E vai de encontro também com, se tu lembrar na Bíblia, Jesus disse, né? Que se o cego for guiar o cego, acabarão os dois no abismo. Exatamente sobre isso é a mesma coisa, é o mesmo significado, pode ser verdade. Ele, Então, Krishnamurti ele era bastante radical quanto a isso. Exatamente. Eu acho que esse radicalismo ele puxa um pouco do Cristo mesmo. É aquele radical consciente, não é um radical extremo Não é de. um revoltoso, né? É, o Não é reativo, um né? revoltoso. É. A Exatamente. frase, a frase essa que o Paulo falou vem aqui. Eu vou ler essa frase que é a mesma praticamente que o Paulo falou sobre o que Cristo falou dos cegos, né? Mas ele fala assim, ó. Trabalha pacientemente em teus estudos, não para que os homens te julguem sábio, nem mesmo para gozares a felicidade de ser sábio, mas porque o sábio pode ser sabiamente útil. Por muito que desejes prestar auxílio, enquanto fores ignorante, poderás fazer mais mal do que bem. Então, cara, mais óbvio que isso e mais sensato do que isso, cara, eu acho que não é questão nem de radicalismo, é uma questão de realmente tu pensar, parar, qual o objetivo?
será que eu vou ajudar? Será que eu vou É, atrapalhar? Será que tem um fundamento? Às vezes ele fala. Tem outro vídeo dele no YouTube que se eu não me engano, que é Não Faça Nada. Se eu não- sim, Tem, né? É um vídeo, sim. é esse aí, Não Faça Nada. Porque é. Inclusive, com relação a essa questão do ajudar, do guiar e etc e tal, ele mesmo constantemente se portava como não como um guru, não Uhum, como um guia, não como um professor. Ele, se tu olhar as palestras dele, ele diz que ele está ali propondo questionamentos e falando sobre coisas que possam ser importantes para que tu, indivíduo, mergulhe em si mesmo e venha, quem sabe, provocar essa revolução na consciência. Ele deixava claro que não tem mestre, não tem guru, não exato. tem professor que possa te levar para dentro desse lugar que é tu mesmo e, e fazer com que essa revolução ocorra. Então, se tu tá olhando o Krishnamurti esperando que aconteça alguma coisa maravilhosa contigo, uma iluminação, ele já deixava claro que tu está perdendo seu tempo, que Sim, ele não tem intenção de carregar ninguém até lá e nem podia, ele disse. E então ele tinha essa honestidade, né? Ele sim. tinha essa clareza e algo que eu acho interessante de toda a obra dele, a oratória dele, as palestras dele, é que ele deixou pouco, para usar uma expressão daqui, ele deixou pouco rabo para puxarem ele, né? Aham. Ele é um cara que praticamente ali ele foi irretocável, ao contrário de diversos outros gurus aí que deixaram margem para ser criticado, contestado, Sim, etc. e tal. Pode pegar o exemplo do Osho, por exemplo. O Osho é um é, cara muito polêmico. é muito Tem polêmico. gente que odeia e tem gente que ama. E o Krishnamurti, eu noto que há sentimentos neutros contra ele, assim. Dificilmente tu vê alguém falando mal do Krishnamurti, entendeu? E falando bem também, é complicado. Exato. É que o difícil dele é assim, eu faço um desafio pra quem tá assistindo e o vídeo, quem vai assistir, que assista qualquer vídeo dele. Você não vai entender nada, você vai ter que assistir umas duas, três vezes. Três vezes. Sim. E, Porque ele é muito difícil de digerir, porque exato. cada frase que ele fala, você tem que pensar na frase dele. É tudo em inglês, mas é um inglês bem tranquilo, básico, dá pra entender muito bem, não tem nada de avançado. É um inglês bem basicão, é super tranquilo de entender. Mas cada frase que ele fala, você tem que pensar e no final da ideia dele, ele enrola um tempão no sentido de que faz tu pensar mesmo. Ele cria um mecanismo tão profundo que você tem que pensar de verdade, tem que se forçar a pensar, né, Paulo? Ele não dá pronto o negócio, é isso que é. Todo, Exato. todas as palestras dele são essa. Ele nunca dá nada pronto. Nada, nada, nada. Inclusive inclusive um contemporâneo dele que se chama o G. Krishnamurti, tem até o mesmo nome, deve ser Aham. o oitavo filho de uma Sim, família. O cara que foi contemporâneo dele também, um pensador lá na Índia, ele teria dito que a forma com que o Krishnamurti falava, expunha, já era pensada para que o cérebro das pessoas, digamos assim, travasse, não sim. entrasse naquela coisa da velha cobiça, da velha curiosidade, da velha ganância, entendeu? Isso tu observa isso aí nas palestras Sim. dele, que em determinados momentos ele entra nesses assuntos polêmicos, assuntos curiosos, e ele geralmente ele pega uma tangente. É até engraçado, ele diz, mas vamos parar por aqui, não vamos adentrar aqui. Ele pega Aham. uma tangente e emenda outro assunto. É. Senão a pessoa realmente ela vai querer, com o cérebro dela, ela vai querer descobrir o que é isso, que esse cara está querendo falar, o que tem lá, como eu poderia descobrir e usar isso daí. Ou seja, é a velha ganância do ser humano em ação. E ele Vamos. expunha as ideias dele de uma forma para travar isso daí. É. Senão não adiantaria ele realmente falar, né? Conta um fato E, aí bem legal, aquele da, que tu me contou aquele dia, que ele tava numa entrevista com um astrofísico lá. sim, eu tenho no YouTube, tá no YouTube isso aí, são os Aham. diálogos dele com um físico quântico chamado David Bohm, que é um cara bem importante até no mundo da física. Inclusive, ele trabalhou no famoso projeto Manhattan, né? Para quem Uhum. não sabe, foi o projeto que deu origem à bomba atômica, né?
E ele foi um dissidente, um físico dissidente desse projeto. Ele foi até expulso. Ele tinha ideias contrárias a isso. Então, isso era o que? Era o início da década de 70. Estava ele, Krishnamurti, esse físico e mais um outro psicólogo, talvez. E lá pelas tantas, eles adentram nesse assunto que hoje está tão em voga, que é a questão da física quântica, essa coisa do universo, do comandar o universo, do pensamento positivo, de toda essa maravilha que há diversos gurus e coaches professando por aí, prometendo resultados maravilhosos. E quando o psicanalista adentra nesse assunto dizendo que nós somos partes do universo, somos essa coisa maravilhosa e tal, o Krishnamurti repreende ele no exato momento, dizendo que ele não deveria falar aquilo publicamente, que é uma ideia muito perigosa. Veja só, isso na década de 70. Essa noção que estão professando hoje de que somos parte do universo, essa coisa maravilhosa, é uma ideia perigosa, que Krishnamurti disse. Aí ele questiona o psicólogo, o psicanalista, dizendo que como nós podemos fazer parte desse universo. E o psicanalista fica pensativo também. E aí ele começa. Bom, do grego, universo quer dizer cosmos, que na etimologia quer dizer cosmos, quer dizer ordem. Ele pergunta, nós estamos em ordem? Como eu posso estar em ordem se eu sou violento, se eu sou competitivo, se eu estou matando, se eu estou invejando, se eu estou odiando, se eu estou desejando também, se eu estou querendo até fazer o bem? Ele fala toda essa sorte desses desejos humanos. Como eu posso estar em ordem, sofrendo disso tudo? Se eu não estou em ordem, eu não posso fazer parte de universo nenhum. E aí até o físico quântico corrobora essa ideia dele, de que realmente no grego a palavra cosmos quer dizer ordem, né? E o universo, se não me engano, é em latim, né? É a Aham. mesma coisa que o cosmos. Então é interessante observar que naquela época, início da década de 70, o Krishnamurti já, entre aspas, desarmou, para quem quis ouvir, desarmou essa noção que hoje está gerando uma grande confusão na cabeça das pessoas, aí, com tanta proliferação de ideias do mundo quântico, da física quântica, de eu manipular a minha realidade através dessa coisa quântica e o universo, né? Então, o Exato. Krishnamurti deixou claro, se nós não estamos em ordem, não temos como fazer parte do universo, a não ser fisicamente mesmo, né? Sim, Uma vez que estamos num planeta que está dentro de uma galáxia e assim por diante, né? sim. Mas esse universo místico, essa coisa mágica aí, o Krishnamurti naquela época já contestou isso aí, né? É, Então cabe às pessoas pensarem sobre isso, exato. pensarem bem em quem vocês estão confiando como gurus, digamos assim, né? Em que Exatamente. tipo de filosofias vocês estão depositando suas esperanças, né? E é interessante também, Paulo, essa historinha aí, ela é uma das historinhas de tantas que tem que a gente sempre fala, né, que o Krishnamurti dá tapas na cara, né? Eu sempre falo isso, que ele dá muito tapa na cara o tempo inteiro. Então, ele é um cara difícil de digerir, sim, porque ele fala muitas verdades, tu é obrigado a pensar sobre elas. Você tem que assistir uns 10 vídeos para te começar a entender como ele pensa, para te pegar a ideia dele. Eu aposto, é muito Exatamente. difícil você assistir 2, 3 vídeos, esse cara aí fala um monte de bobagem. Não, bobagem não vai ser, porque tu não entende metade delas, tá ligado? Sim. A própria questão da meditação foi outra que ele também ele desmistificou, né? Ele diz que a meditação é nada mais, nada menos que tu está vivendo o momento presente, está psicologicamente no No presente. presente, exato. Isso vai ao contrário daquela noção que eu acho que provavelmente todo mundo já ouviu, que meditação é tu suprimir o pensamento, né? Tu já deve ter ouvido aquela historinha que a pessoa está pensando. Aí Uhum. entre um pensamento e outro há um intervalo, então tu teria que trabalhar mentalmente para aumentar esse intervalo. Ou seja, diminuir o teu pensamento, suprimir o teu pensamento. Mas isso aí não é nada mais, nada menos que mais conflito. Seria o pensamento brigando com o próprio pensamento. Olha só que loucura É isso, né? loucura. Loucura. Inclusive, há um tempo atrás eu vi no YouTube um coach falando sobre meditação dentro dessa noção, onde era até engraçado que ele propunha uma técnica que se para tu observar o teu pensamento. Se o pensamento está vindo
me propunha uma técnica de imaginar a tua mão tirando o pensamento da mão, assim, tirando o pensamento. Mas isso daí tudo é mais pensamento, é mais atividade do pensamento. Tu precisa pensar Que, na mão pra tirar, aí tu tá adicionando mais um. que na minha opinião, isso é uma boa técnica para, infelizmente, tu acabar num hospício dali adiante, né? E o Krishnamurti desmistificou isso. Ele disse que a meditação é nada mais, nada menos, e tu está no presente. E aí eu volto ao assunto da revolução da consciência, onde ele dizia que para essa revolução acontecer, tu tem que se livrar do passado. O que ele está querendo dizer com isso? De tudo que tu conhece, de toda aquela carga de conhecimento que tu recebeu, que tu estudou, que tu leu, a tradição, o que tu ganhou da tua família, da tua nacionalidade, do teu país, da tua cultura, tem que deixar tudo isso de lado. Por quê? Que a mente vive no passado, constantemente com esses pensamentos, e a partir desse passado ela projeta o futuro, né? E ele dizia que a revolução na consciência é tu cessar esse movimento e viver no presente. É ali que ele dizia que a nova mente floresceria, né? E é essa nova mente que eu acredito que nos tiraria desse ciclo. Esse ciclo eterno que o ser humano vive da violência, da inveja, do conflito, falando por si só, o conflito, né? Uhum. Era isso que ele propunha. E isso é radical, né? É Isso radical. é radical. Tu parar para pensar, tu vai ter que abandonar o teu conhecimento, as tuas tradições, o que tu ganhou, a forma de pensar da tua família, da tua cidade, do teu país, toda essa coisa. Radical, né? Mas é contraditório. É passado. Isso tudo é passado. Mas é tudo meio contraditório nesse entendimento, porque é tão profundo que ele mesmo expressa como é que uma sociedade vai evoluir através da educação. Ele fala isso, é a primeira regra dele, a sociedade se evolui através da educação. Tá, mas que tipo de educação? Aí ele fala, observância. A primeira delas é observância. Né? Questão da observação, né? É. Você saber qual o propósito de cada coisa, mas de uma forma, como tu falou, a presente, né, mano? É presente, tem que ser agora. Tu tem que viver o agora. Agora, Por que ele fala? Ele diz constantemente que essa revolução é pro agora. Mas aí o velho cérebro sai achando que eu tenho que pôr em prática agora, mas não é. Ele está falando que tudo tem que estar no agora. No agora, entendeu? exato. Tu tem que chegar nesse agora, viver nesse agora. Viver o agora. E essa é a real meditação. Essa é a verdadeira meditação, é estar nesse agora. Exato. E aí daí, se a gente fizer catalogar os vídeos dele, né? Os vídeos que ele fez, a gente vai colocando, tipo, o pensar em nada, né? Ele fala, não pense em nada, que é exatamente isso. Cara, vive o agora. Não é pensar em nada, é viver o agora. Não precisa pensar no que tu fez no passado, os dogmas que tu aprendeu, as coisas que a família, que a tua família te fez, as coisas do passado, as mágoas, as doutrinas que tu teve. Tu tem que pensar no agora. Te serve isso? Não. Então, tira. Esse é o pensamento evolutivo. O que é um pensamento evolutivo? Vamos explanar rapidamente aqui, né, pra gente caminhar para um final. Eu sei que dá para ficar falando por horas aí, né, mas a gente não tem tanto tempo assim. O que é um pensamento evolutivo? Né? O pensamento evolutivo é você viver o agora e podar tudo aquilo que não serve como doutrina no estado atual. Por exemplo, vou falar uma coisa bem polêmica. É correto cobrar dízimo numa igreja? Usando o velho evangelho? Não. O Velho Testamento? Não, óbvio que não. Mas se usa. Então isso é uma evolução travada. Isso não faz parte da nossa vivência atual, do agora. Porque, como o Paulo falou, o ser humano é preso à competitividade, à ganância, né, Paulo? Mano, essa é a evolução que ele trazia. Essa era a cara que ele botou à frente para as pessoas olharem e dizer, cara, é tu e tu, não tem guru, não tem Krishnamurti, não tem Osho, não tem Jesus, não tem ninguém que vá pegar na tua mãozinha e te ensinar como é. Não é assim, é tu e pronto. Se você não pensar nisso, nesse exemplo que eu dei agora, usar o Velho Testamento para contestar muitas coisas, né? Cara, não vai sair do lugar nunca. Se você é um católico fervoroso, ou um evangelho fervoroso, um evangélico, ou qualquer outra coisa que doutrina você está no lugar errado. Sai daqui, né? Se você não quer evoluir, não faz parte, cara.
Você não tá no lugar errado. Inclusive, Né? inclusive o próprio Krishnamurti dizia que era para questionarem ele, para contestarem ele, para não sequer seguirem ele e irem por si mesmos. E como eu disse anteriormente, ele se portava como um cara que estava ali questionando e falando sobre a possibilidade de tu mesmo mergulhar nessa experiência, entendeu? E usando também agora uma frase do Osho, o Osho dizia que o máximo que o mestre pode fazer é te colocar à beira do fogo. Quem tem que entrar lá e arder é o próprio discípulo. Então fica bastante clara essa noção. Exatamente. Krishnamurti ele não era um guia, ele era um cara que estava ali questionando, É, questionando essa possibilidade. Era exa isso. Pra gente dar uns considerações finais aqui, daí eu falo aqui e o Paulo termina aí pra nós, né? Ele falava assim, ó, que pra ter esse pensamento evolutivo, a gente tem que ter quatro quesitos básicos ali. Ele primeiro fala do discernimento, que é isso que a gente falou agora. Ele fala da ausência de desejos, que é o desapego, a abnegação, tá? A boa conduta, né? Tu tem que ser um cara de conduta boa, ou seja, saber o que é certo e errado e fazer o que é o certo. Pronto. E o amor, né? Cara, Sim. e depois de faz mais de 2000 anos que a gente aprendeu isso, e tem que vir um cara lá em 1970, 60, ficar falando isso tudo de novo, né? Por que eu falo 2000 anos? Dando, Porque foi dando Jesus que. noções sobre o amor, É. né? O Jesus já tinha ensinado isso, cara, 2000 anos atrás, 2020 anos atrás. Né? Aí Sim. vem um cara que tem que estar falando isso de novo. E sempre tem alguém que vai ficar falando isso. Mas, mano, já passou 2000 anos. 2000 anos, cara. A gente não mudou nada, como tu falou lá, Paulo. Nada. Por isso que esse grande pensador dizia que há necessidade de uma revolução radical na consciência e urgente. Ele Né? dizia, ele usava bastante esse termo urgente, exatamente por causa disso. O ser humano evoluiu apenas tecnologicamente, exteriormente, mas o psicológico continua o mesmo, né, cara? Uhum. Então, essa é a importância dessa ideia central dele, a revolução da consciência. Perfeito. E só pra constar em números, que eu sempre gosto de constar em números, cara, vai fazer quase 40 anos que esse cara Que ele morreu. faleceu. E Ele ele. faleceu. E a gente não mudou psicologicamente nem um pouco ainda, né? Não mudou E como tu e falou, repetindo pela terceira ou quarta vez, só tecnologicamente. evoluímos bastante, É, mas o pensamento é o mesmo. é o O mesmo. psicológico, a psique humana ainda é a mesma. É o É mesmo. impressionante isso. É E impressionante. é impressionante e que a gente vai bater agora, né? Vai ficar um convite aí pro Paulo desse quadro, a gente bater outros autores, né, outros pensadores aí dessas linhagens mais esquecidas, né, Paulo? Eu acho que é interessante a gente Sim, trazer, ah, tem que trazer isso. porque esse cara aí eu tenho em o Jiddu Krishnamurti é um cara que eu tenho muito forte na minha vida, porque foi um período muito tenso que eu conheci ele e que me deu várias tapas na cara, como eu falei, mano, acorda e vai pra vida. Tu tem que ir, cara. Não tem brincadeira. A vida é o agora. Não pode ficar chorando porque tá acontecendo as coisas. Tu tem que viver a vida, tem que aprender e evoluir. Tu acha que é fácil E só as pessoas ouvir isso? não é fácil e, querendo ou não, só tu pode fazer essa experiência, né? Ter essa experiência. Só Exato. tu pode viver a Exatamente. tua vida, né? Não tem outro, não, E, não há outra possibilidade. e é interessante, né, Paulo? Só pra gente finalizando aqui. Cara, a gente não tá dizendo pra te esquecer as tuas coisas, esquecer os teus anseios, esquecer as tuas formas filosóficas, esquecer as tuas doutrinas. Não é isso. É tu botar um porquê nas doutrinas. Aí que tá o pulo do gato. O Gido ele é tão. Ele é radical? É. Mas em nenhum momento ele falou assim: tudo isso aí que vocês estão fazendo é bobagem. Ele nunca falou dessa maneira. Assim, E direto. para encerrar, mais uma ideia dele. Ele costumava dizer que o ser humano tende a fazer um autoesquecimento de si mesmo. O que é isso? Nesse autoesquecimento, eu vou lá e me identifico com as coisas. Me identifico como eu, fulano de tal, que sou bacharel formado em engenharia, músico, não sei o quê, que sou gremista, que sou colorado, que sou socialista, comunista.
capitalista, conservador, ele dizia que o ser humano aderia a essas identificações para proporcionar esse autoesquecimento, que nada mais, nada menos é uma postergação, ou uma postergação dessa experiência, de tu mergulhar em si, investigar essa coisa que tu é realmente, entendeu? E contestar toda essa coisa que chegou até a ti hoje, pensamentos, ideologias, filosofias. Ele Uhum. disse que quando tu não contestasse isso, essa revolução não poderia acontecer. Então ele falava que o ser humano corre para a identificação, né? Para fazer Perfeito. esse autoesquecimento, esquecer que existe uma outra coisa por trás desse império do pensamento. Ah, Então a gente fica o tempo todo reciclando, girando essa roda e não sai disso, né? Não sai disso, é como é, se a gente estivesse numa simulação, compreendeu? é, Para fazer uma analogia com aquela noção moderna da tal da Matrix, que tanto se fala, né? uhum, Literalmente nós vivemos numa simulação do nosso próprio pensamento. exato, Achamos que somos uma coisa. Achamos que somos, como eu disse, comunistas, conservadores, exato. gremista, colorado, flamenguista. Mas o que tu é de verdade, Não tu deixou cogito. de lado. Deixou de Tu lado. encobriu isso daí. Tu É, encobriu isso. Então, é fica aquele. essa última Acho que a última reflexão para reflexão é vocês. que é importante e eu, né, vou finalizando aqui essa conversa que foi muito útil, né, e ah, muito interessante buscar novamente esse cara aí, trazer ele à tona, porque é o momento de se pensar de novo. E só para finalizar, né, essa questão aí, é que a gente sempre vai buscar o coletivo, né, do nosso conforto. O que é o coletivo do nosso conforto? É isso aí que o Paulo falou. Eu vou ser do vermelho ou do azul? Eu vou ser do. Comportamento de grupo. É? Por Porque quê? o comportamento de grupo Porque é o mais fácil. Se o é mais Paulo. confortável Se o eu Paulo. me imiscuir num grande grupo do que É, investigar a mim mesmo. exato. É essa a sacada do Krishna. Aí ficou a. Nós demos dicas no final, exatamente no final a gente deu a resposta dele, né? Você tem que sair dos grandes grupos e viver e se analisar sozinho, viver sozinho, viver a vida sozinho. É difícil? Com certeza, ninguém faz isso. 100% das pessoas não fazem isso. Tá bom, Paulo? Muito obrigado aí, cara, pela presença. O papo foi. Agradeço agradeço a participação e obrigado e saudações a todos que porventura estão olhando o vídeo. Sim. Obrigado. Valeu. Falou. Valeu.